A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu estava falando com a minha esposa ali, que ele não sabia que Deus estava usando ele. Que a gente se conversou hoje à tardezinha por mensagem, né? E o diálogo da mensagem foi, está corrido, como está corrido aonde a gente trabalha, onde ele trabalha. E ele postou os hinos no grupo. E quando ele postou os hinos no grupo, o Espírito Santo falou no meu coração, confirmando a mensagem que o Senhor tinha trazido para nós nesta noite. Amém? Então Deus abençoe sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Vocês podem se assentar, depois a gente retorna, em nome de Jesus. Eu queria que você me ajudasse nesta oração, para que a gente possa pedir para o Espírito Santo de Deus tomar a direção deste culto. Porque sem o Espírito Santo de Deus, serão apenas meras palavras. E a gente é dependente do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua direção nesta noite. Sabemos que em meio aos louvores o Senhor já estava presente. A tua palavra cantada foi entoada, exaltando, glorificando o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Também o teu Espírito nos assistia nesta noite. Teu Espírito aquecia o nosso coração, teu Espírito preparava o nosso coração para receber a tua palavra. E neste momento nós ainda necessitamos do teu Espírito Santo, para que possa vir nos dar entendimento, discernimento da tua palavra, que nós possamos entendê-la, que nós possamos fazer uso pós-culto nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Podeis assentar, meu querido. A gente tem sempre uma ordem através dos nossos pastores, para que a gente peça para que vocês se assentem e se acomodem nos vossos lugares, e assim evitem todos nós ficar andando no meio da igreja nesse momento qual a gente está tendo bastante cuidado, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, por gentileza, você. E você aí de casa, que está nos assistindo, se você tiver a palavra do Senhor ao seu lado aí, que você possa abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 2. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, queria estar compartilhando com vocês nesta noite, através do Espírito de Deus. O tema da mensagem desta noite é um caminho, uma verdade e uma vida. O texto base dessa mensagem está lá em Mateus, capítulo 2, no versículo 2. Mas, após a gente entender esse versículo, a gente vai ler alguns capítulos, alguns versículos, aliás, desse capítulo do número 2. Agradeço mais uma vez aos nossos pastores, pastor Miguel, pastora Laurinda Bertolotto, por mais uma oportunidade de ser um servo na casa do Senhor. Amém? Mateus 2, 2. Aqui referente aos magos, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui os magos, eles faziam uma pergunta, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O tema desta mensagem sendo um caminho, uma verdade e uma vida.
E a gente vai entender o porquê. Um caminho, o porquê uma verdade e porquê uma vida. Mas vamos adentrar aqui e vamos estar lendo desde o 1 até o 12. Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, a antiga Eufratas, conhecida, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente de Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui está o versículo base, qual a gente leu. 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aqui uma referência lá em Miqueias 5:2. Vamos ao 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. 8. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvir um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram então por outro caminho à sua terra. Esta é uma referência do capítulo 2, o nascimento do Senhor Jesus. Mas o porquê desse título, um caminho, uma verdade e uma vida? Um caminho, porque esses magos, eles colocaram, se expuseram em palavras, dizendo: vamos adorá-los. Vamos adorá-lo. Então, eles partiram, eles seguiram para um caminho. Também, os magos seguiam uma estrela. Temos a referência aqui aonde lemos. Caminharam muitas milhas até a direção que a estrela os mostrara, montados em camelos. Segundo os estudiosos, era a distância muito grande. Mais ou menos 1.600 quilômetros, segundo referências de estudiosos. Mas são detalhes, montados em camelos. Em João 12:26, a palavra do Senhor diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Temos um entendimento que esses magos, vejam bem, a palavra magos, soa até estranho, né? Eles já tinham ouvido as palavras através dos profetas. Eles já tinham ouvido. Eles já tinham lido as Escrituras. Ou alguém já tinha passado algo para eles. Então esses magos, eles sentiram em cada coração, no coração de cada um deles, que eles deveriam ir em direção àquela estrela, onde aquela estrela estava. Também, quando falamos em magos,
Pode notar que eu acabei de explanar que soa até estranhos, mas não eram magos, como aquele adivinho, encantador, Simão o mago, que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 9. Aquele que enganava as pessoas, aquele que era usado pelo inimigo, mas sim, provavelmente, sacerdotes ou pessoas que eram atentas à Escritura, pessoas atentas à Escritura, pois criam nas profecias, eles creram naquilo que ouviam, nas profecias. Também, eles não eram reis. A gente, pela tradição, vê, muitas vezes os presépios, a gente também ouve falar os 3 reis magos. Com certeza também não seriam reis, porque jamais os reis viajariam sozinhos, sem a guarda real. Provavelmente eram 3 pessoas conhecedoras das Escrituras. Poderiam ser sacerdotes. Vamos adentrar mais na palavra. Também, este caminho a qual eles seguiam, era um caminho que apontava sempre em direção a uma estrela. Por que uma verdade? Porque a própria verdade os guiava. Uma estrela os guiava. Com certeza não foi apenas a manifestação da natureza, um alinhamento de planeta, uma coisa da astronomia, ou coisa semelhante. Mas quando a gente começa a buscar discernimento nas Escrituras, a gente começa a entender que o próprio Cordeiro, presente desde a fundação do mundo, os guiava, a saber, o Cristo ungido de Deus. Mas para quebrar muitas contradições, nós também temos uma referência. Apocalipse 22:16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Em Salmo 19:1, também os fatos acontecidos naquela época, o que aconteceu, o que estava relatado, estava tudo sob a direção de Deus, tudo sobre o comando do Senhor Jesus, porque em Salmo 19:1, a palavra do Senhor diz: os céus declaram a glória de Deus. A glória de Deus faz uma referência do seu Filho em Jesus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o firmamento anuncia a obra do nosso Senhor, do nosso Deus. Então não tem como fugir dos parâmetros bíblicos, da referência. Também uma vida, um caminho, uma verdade e uma vida. Por que uma vida? Uma vida, nasceria naquele lugar o pão da vida. Jesus entraria encarnado na humanidade naquele momento. Porque o Senhor Jesus, sendo eterno, historicamente, pelos profetas, pela palavra de Deus, haveria um tempo em que ele era introduzido na história da humanidade. E esse tempo chegou. E Jesus ali foi encarnado. E começou ali o seu processo aqui nesta terra. Em 1 Pedro 1:19 e 20 fala: com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Então a palavra nos diz que Cristo ele foi introduzido, encarnado ali naquela criança, por um tempo e por amor de nós. Então nosso Deus estava sempre na direção, no comando. Também está aqui em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nasceu e o Senhor Deus nos deu o seu filho.
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o local onde o Senhor Jesus nasceu era um local, uma cidade pequena. Poderia ter nascido em uma cidade grande que tinha destaque naquele tempo. Poderia sim, mas tinha um propósito. A palavra do Senhor nos ensina que Belém da Judéia, a antiga Eufratas, Belém significa casa de pão. A casa de pão fornece o quê? O pão. Então Jesus nasceu na casa de pão, sendo o pão da vida. Então Jesus declarou lá em João 6,35: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas tem detalhes nessa passagem do capítulo 2 de Mateus, para a gente se aprofundar, que o Espírito Santo nos mostra. Fala sobre o presente, as ofertas, aos quais os magos, por assim dizendo, mas aquelas 3 pessoas que tinham a palavra do Senhor no coração, eles levaram até aquela criança para presenteá-lo. Fala sobre ouro, incenso e mirra. Esses três itens, esses 3 produtos, vamos assim dizendo, esses 3 presentes, melhor dizendo, porque um ali não é produto. Esses 3 presentes são interligados. O ouro, para a gente ter um entendimento, primeiramente, antes de entrar na parte espiritual, o ouro precisa ser lapidado, ou seja, machucado, raspado, para brilhar. Assim o Cristo de Deus se fez pecado por nós, mas venceu e brilhou para a glória de Deus. O ouro significa a pureza de Cristo. Era oferecido às realezas, ou seja, aos reis. Tem um significado de brilho e de esplendor. Referência, Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Vemos em destaques os utensílios de ouro. Incenso significa a natureza sacerdotal de Cristo. Cristo segundo a ordem de Melquisedeque como sacerdote. Quando o sacerdote queimava a oferta de sacrifício, a fumaça subia, simbolizando as orações e os pedidos da humanidade até Deus. Hoje o Espírito Santo leva as nossas orações até o Pai. O incenso era encontrado no tronco de uma árvore, ou seja, era feito um talho na árvore para que saísse a seiva, o qual era endurecida e se transformava em uma resina, e a mesma era queimada no incensário. Assim também Cristo, no madeiro, rasgado, e o seu sangue como seiva foi vertido para a remissão dos nossos pecados. Então cada presente tinha uma simbolização. Também a palavra do Senhor nos diz sobre a mirra. Significava a natureza salvítica de Jesus. Jesus tem o cheiro da salvação. Mirra também, ela era usada com os fins terapêuticos, para sanar dores e sangramentos. Lembre-se que quando Jesus estava à cruz, quando ele estava ali moído, eles misturaram o vinho, a mirra, e tentaram fazer com que Jesus bebesse. Porque aquilo ia praticamente dopar o Senhor Jesus. Eu sempre, quando eu olho essa passagem, venho no meu coração que é o primeiro narcótico que existiu. É a primeira droga que existiu. Que eles tentaram ali dopar o Senhor Jesus. Mas Jesus teria que passar por tudo aquilo
A essência do cheiro de Jesus está em nós. A mirra vem de uma árvore espinhosa, que nos lembra a coroa de Jesus, de folha envelhecida, como o semblante do Cordeiro de Deus na cruz. Flores vermelhas, como o sangue vertido, e frutos pontiagudos, como os cravos fincados no madeiro. Diferente de outras essências, retirada de grandes árvores, a mirra era retirada de uma árvore de pequena estatura, simbolizando a humildade de Cristo. Para a gente entender que tem as referências, e as referências nos levam à parte espiritual que a palavra do Senhor quer nos passar. Entendemos em 2 Coríntios 2,15, parte A. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Se Cristo, Ele é o perfume do Pai, nós somos o bom perfume de Cristo. Também convido você a abrir lá em Lucas, capítulo 2, também em versículo 11. Você pode abrir, a gente já vai estar indo para o término. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Você que está aí no seu lar também, se você quiser acompanhar. Tem um versículo aqui, que é este, o de número 11, que diz, aqui fala, capítulo 2, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e no capítulo 8, começa a falar sobre os anjos e alguns pastores. E se a gente decorrer até o versículo 11, a gente vai ver que a palavra do Senhor diz, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Atente para essa palavra, vírgula, que é o Cristo. Outra palavra, atente para ela, vírgula, o Senhor. São três palavras, Salvador, Cristo e Senhor. A salvação, o Salvador, está interligado à mirra. O Cristo está interligado ao incenso. E o Senhor está interligado ao ouro. Mas como assim, irmão? Não estou entendendo nada. Jesus é o único Senhor, o Rei, simbolizado pelo ouro, a coroa que está sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O único Rei, a pureza de Cristo, referência ao incenso, na natureza sacerdotal, e a ligação do homem com Deus, como Senhor sendo o único sacerdote. Salvador, a mirra, natureza salvítica do Senhor Jesus Cristo, nosso bom perfume. Então nós temos a referência do Senhor como Rei, ouro, a pureza de Cristo, o incenso, a natureza sacerdotal, a ligação do homem com o único Deus, um único sacerdote, e Salvador, a mirra, natureza salvítica, nosso bom perfume, que é Cristo. Não podemos, então, esquecer que sempre a palavra de Deus nos dá uma referência no padrão bíblico do que está escrito. Por isso que muitas vezes, meu amado, meu querido, o Senhor revela algo na sua palavra para mim, e revela algo na mesma palavra para ti, para você. A onisciência do Senhor nos trata de forma com aquilo que vem de encontro às nossas necessidades. O Senhor, Ele sempre coloca algo na sua palavra que só o Espírito Santo de Deus consegue revelar para você aquilo que você está necessitando. Eu posso estar aqui semeando a palavra do Senhor,
Você vai ouvir, você vai se alimentar com a palavra. Mas se você começar a se alimentar com a palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai tratar muitas coisas em ti, em você, porque Ele vai fazer uma ligação direta ao seu coração, através do Espírito Santo de Deus. Não podemos esquecer de ler a palavra de Deus. Não podemos esquecer de buscar a palavra de Deus. Também nós temos que aprender como esses 3 magos, ou sacerdotes, ou pessoas que conheciam as profecias, que não podemos chamá-lo de Salvador se antes entendermos que Ele é nosso sacerdote. Também se não entendermos que Ele é Senhor da nossa vida. Porque muitas vezes falamos, o Senhor é o meu Salvador, mas temos que entender que Ele é o nosso sacerdote. E para entender que o Senhor é sacerdote, nós precisamos disso aqui. E para entender que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos do seu Espírito, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz nos conduzir a um caminho, lembra? É o Espírito Santo que faz a gente entender uma verdade, a única. É o Espírito Santo que faz com que a gente entenda o alimento, o pão da vida, que sacia a nossa fome, que vem de encontro às nossas necessidades. Por isso que o título da mensagem que o Espírito Santo nos trouxe nesta noite é um caminho, uma verdade e uma vida. Aqueles 3 homens seguiram aquela estrela. Acredito que o Senhor os guiava. E notem que quando eles chegaram naquele local, eles lembraram que eles não poderiam retornar pelo mesmo caminho. Porque eles com certeza iriam ser perseguidos, eles com certeza iriam ser indagados aonde estaria o menino Jesus. Então o Senhor já veio e os alertou. Como eles chegaram àquele lugar, eu fiquei imaginando aqueles 3 homens seguindo naquela longa caminhada e observando aquela estrela. Aí eu fiquei pensando, seria mais ou menos quando a gente está viajando de carro, que você vai olhando a lua, o sol, e você anda muitos quilômetros e você olha, ele está ali naquele lugar. E parece que você vai chegar até a lua, vai chegar perto do sol e ele está naquele lugar. Eu acredito que aqueles 3 homens, eles observaram aquela estrela e eles seguiram. Mas a palavra, ela nos dá um entendimento que quando eles chegaram naquele lugar, eles sentiram no coração que ali estava o menino Jesus. É uma coisa divina, meu querido. É uma coisa que a gente entende-se que o Senhor, Ele guiava aqueles 3 homens. Agora eu te convido, você que está aqui na casa do Senhor, a se colocar de pé 1 minuto. Você pode se colocar de pé, no nome de Jesus. Eu convido você aí na sua casa a fechar os vossos olhos. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O fechamento desta mensagem foi: para que Ele seja o Salvador das nossas vidas, nós temos que conhecê-lo como sacerdote. Nós temos que conhecer
conhecê-lo como Senhor. E eu vou te falar algo, meu querido. Não existe teologias, não existe faculdades teológicas que possa fazer você entender verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode conhecer a palavra de Deus, mas se você não tiver a graça, se você não tiver o Espírito Santo para te direcionar, você acaba metendo os pés pelas mãos. Você acaba usando a palavra do Senhor inadequadamente. Eu ouvi há mais de 20 anos atrás aqui nesta igreja que palavra certa na hora certa é bênção. Mas palavra certa na hora errada, ela não é bênção. O que eu aprendi com isso? Que o Espírito Santo, ele entrega o presente na hora certa. Ele entrega a palavra na hora certa. O recado do Senhor para nós nesta noite. O Senhor tem presentes para cada um de nós, que são as promessas. Mas Ele recebeu 3 presentes e nos deixou o maior, um presente, que é a salvação, que é a vida eterna. Eu vou estar fazendo uma oração que você possa concordar comigo. Espírito Santo de Deus, queremos conhecer o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos conhecer, nós temos que ter intimidade contigo, ó Espírito. Para que nós possamos chamá-lo de Senhor. Para que nós possamos entender que Ele é o nosso sacerdote. Para que nós possamos entender que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor das nossas vidas. Mas precisamos ter o bom cheiro de Cristo. Precisamos que as nossas orações subam até o trono de Deus, através do Espírito Santo como incenso, que seja agradável a Ti, ó Pai. E que a Tua palavra, o pão da vida, ela esteja verdadeiramente dentro do nosso coração. Que só assim nós podemos caminhar neste mundo, ó Pai. Que só assim nós podemos vencer. Que só assim nós podemos receber o maior tesouro, o maior presente, que é a nossa salvação. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Gostaria que você aplaudisse o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, meu querido. Meu amado, minha amada, esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu já falei isso uma vez e é verdade. A gente não está aqui para... Deus abençoe, irmã, pelo recado. Para estar falando coisa que não seja verdade. Eu tinha uma mensagem pronta do livro de Efésios. Tinha uma mensagem já preparada, que estava no meu coração. Quando eu tiver uma oportunidade, vou estar explanando essa mensagem do livro de Efésios. Mas eu comecei a preparar essa mensagem no dia de ontem, na hora do almoço. Até a meia-noite eu fiquei, porque o Senhor falava sobre Ele ser o caminho, Ele ser a verdade, Ele ser a vida, Ele ser o nosso rei, Ele ser o sacerdote e Ele ser o pão da vida. E o Senhor colocou no meu coração esta mensagem, que você possa ter entendido através do Espírito Santo. Convido você a erguer a sua mão abençoada.
Tem vários pedidos aqui, meu querido. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós cremos na Tua palavra. Aqui está, Senhor, os nossos irmãos, queridos e amados, Senhor. Porque somos todos Seus filhos, irmãos, ó Pai. Nós determinamos pela Tua palavra a cura, a libertação, o renovo, a salvação, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Determinando, Pai, pessoas salvas para a honra e glória do Teu santo nome. Louvado seja Deus. Também, papai querido, as empresas, Senhor, os nomes que estão aqui, aquelas pessoas, Senhor, estabelecimentos comerciais, aquelas pessoas também que não colocaram o nome aqui, Senhor, as pessoas que estão necessitando do emprego, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor sempre está suprindo o Teu povo. Nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Também tem uns recados aqui. Temos algum visitante nesta noite? Alguém de visitante? Vamos estar orando pelos dizimistas. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos todos os dizimistas, os ofertantes desta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, próximo domingo será a ceia presencial em 2 horários, às 9 da manhã e às 19 horas da noite. Né? Está pedindo aqui para trazer o quilo. E tem um recado aqui também, eu acho que eles estão colocando aqui. Tem um recado aqui também que a pastora passou uma mensagem para nós. Devido à greve dos Correios, o kit ceia não chegou até a nossa igreja. Por este motivo não iremos distribuir a ceia neste domingo de manhã. Então, pedimos para os irmãos que não podem vir à igreja estar preparando a ceia em vossos lares, em vossa casa, com o pão e com o suco de uva. É o mesmo recado, né, tio, que está aqui, né? Deus abençoe. Então, os irmãos entenderam, né? A nossa amada igreja, ela faz a compra e o sistema do correio, eles entregam aqui na nossa igreja, os kits, né? Porém, devido à greve ou algum atraso do correio, não chegou esses kits até as nossas igrejas. Mas a ceia, ela vai acontecer normalmente em 2 horários, né? Às 9 da manhã e às 19 horas. Você que veio de manhã, não precisa vir à noite, né? É assim que os nossos pastores estão pedindo. E você prepara lá na sua casa lá um pãozinho, um suco de uva, simbolizando, e você participa da ceia, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos estar encerrando. Louvado seja Deus. Temos uns 2 minutinhos aí, tio? 2 minutinhos? Eu estou sem relógio aqui. 8h30? Louvado seja Deus. Então vamos estar encerrando para estar embaixo de obediência, né? É que eu gostei tanto do hino que foi entoado aqui, que uma bênção de Deus. Amém? Ergam as vossas mãos. Senhor, nós te agradecemos para a tua palavra nesta noite. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo entendimento. Deus, nós te agradecemos porque o teu Filho amado nos presenteou nesta noite. Por isso, papai, nós estamos com o nosso coração alegre na tua presença. Creio, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor nos visitou também nossos irmãos em Cristo que estão aí nos lares, que ouviram essa mensagem, que ouviram os louvores. Pai, nós só temos a agradecer no nome do teu Filho amado Jesus. E que o Senhor nos leve para a nossa casa, debaixo de segurança, debaixo da proteção. Que se, ó Pai, estiver alguma pessoa enferma nos nossos familiares, Pai, que seja tocado pela tua palavra poderosa e seja liberto, curado em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do nosso doce e querido Espírito Santo esteja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Vão em paz. Boa noite a todos em nome de Jesus.